Senhores membros do Ministério Público Estadual, senhores representantes dos executivos estaduais e municipais, senhores representantes da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores, senhores cidadãos presentes. Trata-se do caso de uma disputa sobre o uso de uma área de 20 mil metros quadrados, localizada na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no bairro Santa Lúcia, quarteirão número 7, inserida no perímetro da Estação Ecológica do Cercadinho. A senhora Luísa Lopes, proprietária da área em questão, aqui representada por suas advogadas, entregou à Prefeitura Municipal um projeto de parcelamento do solo urbano, destinada à construção de um conjunto de lotes nos quais se construiriam unidades habitacionais unifamiliares. O pedido da nossa cliente foi indeferido com base no parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual nº 15.979 de 2006. Contudo, tal argumento para o indeferimento do projeto mostra-se incompatível com a proposta de preservação ambiental, sendo que o poder público tem permissão, pelo artigo 4º-A, de expandir a malha viária que passa pelo lote, que são as obras de acesso de infraestrutura da BR-356. Assim, verifica-se que a intenção de proteção da fauna e da flora local não é o principal motivo de restrição do uso de lotes, pois, se assim fosse, o poder público também deveria ser proibido, assim como foi a proprietária. Aconselhada por nós a agir de boa fé, senhora Luísa guardou por diversos anos proposta do poder público de aquisição do seu terreno ou ação judicial de desapropriação acompanhada de indenização. Assim, em 2011, após 5 anos de vigência, a mesma apresentou à Secretaria de Estado do Meio Ambiente requerimento administrativo ao Estado de Minas Gerais, pedindo que fosse certificado que a declaração de utilidade pública contida no artigo 4º caput da referida lei caducou, conforme estabelece o artigo 10 do Decreto de Lei nº 3.365 de 1941. Após parecer da Procuradoria-Geral do Estado, foi obtido deferimento pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, requerimento que certifica que o imóvel da minha cliente não se encontrava mais sujeito à desapropriação e nem à limitação administrativa decorrente do parágrafo único do citado artigo 4º da Lei Estadual. Logo, ela apresentou por meio de construtora contratada novo projeto de parcelamento do solo urbano. O novo pedido atraiu a atenção da mídia local e dos movimentos sociais relacionados a pautas ambientalistas, além de grupos políticos contra o projeto, pois afirmavam que existia um vínculo da nossa cliente com um determinado político local. Mas não existe verdade, muito menos relação causal entre o parentesco e o trâmite administrativo. Portanto, ausente qualquer legitimidade ou validade jurídica das alegações. Em sequência, um grupo de 5 deputados estaduais ajuizou uma ação popular em defesa do meio ambiente, alegando que o parágrafo único do artigo 4º da lei citada estadual não se confundiriam com a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. É perceptível que a alegação feita pelos deputados não corresponde ao texto da lei. Primeiro porque o caput do referido artigo é explícito quanto à declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Segundo, que o parágrafo único do mesmo artigo, além de descrever a situação da desapropriação, ele remete também às finalidades da desapropriação, elencadas no parágrafo único do artigo 1º, em que se descrevem os bens públicos que constituiriam a utilidade pública, motivo que levaria à desapropriação, caso essa fosse apropriada. Além de que, a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais já havia dado o deferimento da descontinuidade do sujeito do imóvel em questão à desapropriação do artigo 4º da Lei Estadual. Favorecendo-se da situação, um grupo de famílias da Associação Moradia para Todos ocupa ilegalmente o imóvel da senhora Luísa e tem como base de legitimação o argumento contra o político local e aponta que a inércia do Estado de Minas Gerais estaria gerando o descumprimento da função social da propriedade do imóvel. Todavia, não existe nenhuma vedação legal à realização de empreendimentos com seu patrimônio a pessoas cujos parentes exercem atividade política. Seria incoerente juridicamente utilizar-se do grau de parentesco para retirar o direito de propriedade de algum cidadão. A fim de fazer valer seu direito à propriedade, recomendamos à proprietária ajuizar a ação judicial de reintegração de posse do seu imóvel.
Antes de apreciar o pedido liminar que apresentamos, o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito decidiu agendar a audiência de justificação de posse. Sequer foi fornecido tempo suficiente para a realização desta audiência, para a qual já tínhamos todos os documentos necessários para a demonstração do pedido. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, em tempo recorde de elaboração, debate, votação e promulgação, aprovou lei municipal que tornou a propriedade ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, impondo ainda maior limite ao patrimônio de Senhora Luísa. Porém, a lei municipal não pode vigorar, pois padece do prévio e necessário planejamento, estudos técnicos detalhados e consulta pública à população envolvida, descumprindo assim importantes etapas do processo legislativo, considerando-se, portanto, inválida a lei municipal que criou os ZEIS em propriedade da Senhora Luísa. O fato é que o município de Belo Horizonte, após ter recebido, mesmo que sem ter apreciado o projeto apresentado, influenciado por tais disputas políticas e pressões de grupos sociais, indeferiu o novo pedido. Ajuizamos, como advogada de Senhora Luísa, a ação judicial, visto que a nova lei fere o princípio da igualdade, assim como viola o direito constitucional à propriedade, além de desconsiderar equivocadamente o direito adquirido a edificar no local segundo o zoneamento vigente quando da apresentação do projeto. Vale ressaltar que não houve a má-fé por parte da proprietária, visto que, se ela soubesse que o projeto poderia ser aprovado, ela poderia se aproveitar da situação. Trata-se de um imóvel rural que, de acordo com a Lei 8.629, de 93, denomina-se esbulho possessório, inviabilizando qualquer ato administrativo de desapropriação do município de Belo Horizonte. Senhores presentes, em suma, estamos diante de um caso em que a segurança jurídica não é respeitada por parte do Estado, afetando a atividade do particular. Há uma declaração de caducidade da desapropriação, há um pedido legítimo para o parcelamento do solo e há um protocolo em ambiente normativo que não impediria de ser aceito pela administração. Enfim, há uma legislação federal que impede a desapropriação em decorrência do esbulho possessório. Ademais, também existe flagrante violação ao princípio constitucional da igualdade, preconizado no artigo 5º da Carta Magna, na medida em que o projeto apresentado pela autora veio a ser indeferido, sem sequer passar por apreciação e sem nenhuma base legal sustentável para a negativa, com fundamentos ancorados unicamente em opiniões políticas. Concluímos, portanto, que todas as injustas investidas por parte do poder público municipal contra a proprietária são uma condenação em abstrato de atividade econômica lícita. Tais atos contrariam o disposto no artigo 170, caput, incisos 2 e 3 da Constituição, que garante a livre iniciativa e o direito à propriedade privada. Lucrar com o solo não é crime e a proprietária não estaria violando a função social da propriedade.